Tem um livro que eu ainda não concluí a leitura, né, na verdade eu só li um pouco, poucas páginas do prefácio dele, e logo no prefácio o autor ele coloca uma frase que me pegou de jeito, assim, me deixou muito pensativo. E eu tenho um hábito, né, eu tenho um caderninho que eu anoto algumas citações, né, que eu gosto, para depois refletir a respeito, escrever a respeito, falar a respeito. E esse livro é O Dom Extraordinário de Ser Comum. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você tenha interesse. O dom extraordinário de ser comum, né? É, é interessante que é interessante a gente ter um livro com um tema como esse, porque no dia de hoje, né, ou nos dias de hoje, ou de certa forma talvez sempre tenha sido assim, as pessoas elas não querem ser comuns, elas querem ser extraordinárias, né? Elas querem ser especiais. Ninguém quer ser tratado como uma pessoa comum, uma pessoa medíocre. Medíocre no sentido de estar ali na média, né? Ser normal, ser como muitas outras pessoas são, ter que trabalhar no emprego que não seja assim tão impressionante como um vendedor de loja, como um lavador de carros, como um pedreiro, como, sei lá, um marceneiro, um psicólogo. Enfim, nada muito assim, nossa, olha só, né? E a frase que me fez gravar esse vídeo, né, a frase que eu anotei, diz o seguinte: abraçar nossa ordinariedade é muito mais gratificante do que nos preocuparmos infinitamente em sermos melhores ou piores, ou estarmos acima ou abaixo dos outros, ou de nossa imagem interna de quem deveríamos ser. Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos, né, aceitar que somos ordinários, né? Somos pessoas comuns, somos pessoas que têm aí suas qualidades, seus defeitos e tal, e a maioria de nós não tem nada de especial, por assim dizer. Existem pessoas que sim, elas são especiais, em certo sentido, né? Mas no fundo, no fundo, a gente é o que a gente é, né? Seres humanos que buscam todos os dias viver suas vidas, que buscam todos os dias se desenvolver na medida do possível, que correm atrás aí dos seus sonhos, dos seus objetivos, na medida do possível, com as ferramentas que têm, com os recursos que possuem, e isso faz de nós pessoas comuns, pessoas ordinárias. Então a gente precisa abraçar isso, segundo esse autor, né? Porque isso é muito mais gratificante do que a gente viver preocupado em sermos melhores ou piores do que alguém. Né? Será que fulano é melhor do que eu? É aquela eterna comparação que a gente faz com outras pessoas. Quando, na verdade, e isso muitos autores falam, né? Mas o que me vem na cabeça agora é o Jordan Peterson, né? No 12 Regras para a Vida. Vou deixar o link aí também. Ele fala que nós devemos nos comparar com quem nós fomos ontem do que com quem outra pessoa é hoje. Então, quem você era ontem? Essa comparação você deve fazer. Quem você era ontem, quem você é hoje, quem você quer ser amanhã. Você precisa ser a linha de corte, você precisa ser o ponto de referência para que você possa se desenvolver, evoluir e não ficar é, preocupado em ser melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Porque existem muitas pessoas que serão melhores do que você naquilo que você se considera muito bom. No meu caso, eu sou psicólogo. E com certeza tem muitos colegas psicólogos por aí que são muito melhores do que eu. Isso aí tem de monte. Mas por outro lado, tem muitos colegas psicólogos por aí que não são bons quanto eu. E ok, né? Isso vai muito da experiência, né? Do estudo. Tem alguns que têm mais facilidade com determinadas coisas e não tem problema nenhum, né? Eu faço o meu trabalho, busco fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam tanto e esse e isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte da nossa vida. Nem todo mundo vai gostar e nem por isso a gente precisa ficar preocupado
com esse tipo de coisa. O que importa é a gente entender que, no geral, somos pessoas simples, pessoas comuns. Tem uma frase atribuída ao Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, eu não lembro exatamente como é que é, mas é alguma coisa assim, não há nada de errado em você celebrar uma vida simples. Não existe nada de errado em celebrar uma vida simples. Hoje a gente vive uma era de assim, muita ostentação, cara. Tá doido. Você abre uma rede social, um Instagram, por exemplo, você vê pessoas em viagens, né? Todo final de semana tá viajando e tudo mais, ou com casas muito grandes, né? Carrões e tudo mais. Ostentação. E talvez a gente não precisa disso. Aquelas pessoas precisam, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você também querer ter um carrão, ter uma casa muito grande, querer viver viajando, mas celebrar uma vida simples também é algo muito válido, também é algo muito positivo. E pode ser que a alegria, né, a verdadeira felicidade more aí, nessas coisas mais simples, nessas coisas mais comuns da vida, ordinárias, corriqueiras, rotineiras, e que a gente fica passando batido porque vivemos sempre em busca de coisas extraordinárias, especiais, quando na verdade ser comum talvez seja aquilo que vai fazer com que a gente consiga viver a nossa vida de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais satisfatória, conseguindo, né, seguir um dia após o outro, né, nos alegrando, nos entristecendo, né, é, buscando aquelas coisas que realmente podem, buscando valorizar aquelas coisas que realmente trazem real benefício para a nossa vida, que é aproveitar ao máximo a cada dia, da melhor maneira que a gente puder, melhorando naquilo que pode ser melhorado, aceitando aquelas coisas que não podem ser modificadas, que é difícil realizar algum tipo de melhora, mas aproveitando cada momento para poder apreciar a nossa vida de uma maneira que a gente consiga ter um pouco mais de satisfação, né, no mundo tão complicado, tão difícil. Tem uma frase que é atribuída ao Osho, eu não sei se é dele não, tá? Mas aonde eu li estava dizendo que era, então eu não sei, eu não li na fonte original. Que é bem assim, ó, seja comum, seja simples, seja você quem for. Não há necessidade de ser importante, a única necessidade é de ser real. Ser real é existencial. Ser importante é viagem do ego. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, deixe um like e também considere se inscrever aqui no canal. Forte abraço, até a próxima.